Você consegue separar a fé da religião? Fala, família Hopecast, me chamo Raí Cruz, mais conhecido como RC dos Cortes, fundador da Barber Project Academy, e eu tô aqui juntamente com os meus amigos para botar lenha na fogueira da sua esperança. Fala, galera, meu nome é Isaías de Jesus, tenho 22 anos, pregador do evangelho, e estamos aqui no bate-papo. Vai pegar fogo, vai ser um momento inesquecível, vai ficar marcado aí em vossas vidas. Me chamo Daniel Oliveira, sou pregador do evangelho, tenho 30 anos, e hoje nós viemos aqui para transmitir esperança para o teu coração. Então, galera, hoje o tema tá imperdível, tá uma coisa sensacional, fora do comum. Lá vai aquela pergunta pra você. Você consegue separar a fé da religião? E aí, galera, o que vocês acham? Absurdo. Pergunta desafiadora, mas que vamos destrinchar aqui conforme o andamento aí, né? E vamos que vamos. E aí, Daniel? Vai dar bom. O que você acha aí dessa pergunta polêmica? Essa temática é uma temática bem atual, né? Apesar de ser atemporal, porque a fé ela não surgiu agora, né? Nem a religião. Então, eu acredito que esse episódio do podcast vai ser um episódio poderoso, a qual nós vamos bater um papo, vamos trocar ideias a respeito dessa temática muito relevante para nossas vidas. Maneiro. E aí, Isaías? O que tu acha? Vamos começar por você aí. Fala um pouquinho sobre isso aí. O que tu acha? É possível, cara? Tipo assim, a gente... Porque assim, quando a gente fala em fé, geralmente a gente tende a pensar logo no religioso, no automático, né? Sim, porque a gente é educado dessa forma. Mas assim, tu consegue, tipo assim, trabalhar a fé sem pensar no religioso? É possível isso na tua cabeça? Sim. Falando que eu tenho as minhas as minhas convicções aqui, mas a gente vai entrar nisso depois, vai lá. Então, é algo bem delicado, devido aos ensinamentos que a gente vem aprendendo, né? Nasci numa família de igreja, cristãos, os pais são da igreja, então assim, nascendo bem evangélico, conhecido assim. Eles já eram sempre assim? Tipo, sempre foi, assim, desde que tu nasceu ali? Desde quando, isso aí foi. Então a gente já vem aprendendo já dentro desse âmbito, né? Quando se fala de fé, é religioso, né? Então é bastante desafiador para mim falar hoje sobre essa questão de fé fora de igreja, né? Vamos dizer assim. Mas que é possível, sim. Eu creio que sim, porque quando você vai entrar na definição de fé, né? Não é somente um quadrado como a gente cresceu aprendendo. A gente vai se expandindo, né? O nosso conhecimento, nossa mente, a gente consegue olhar a fé de outros olhos, né? E não algo monótono ali, ou uma só direção, vamos assim dizer. Sim, tô entendendo. Interessante pra caramba. E tu, Daniel? O que tu acha aí? Tu consegue fazer essa distinção e separar, né, a fé da religião? Sim, consigo, porque a fé da religião, dentro da religião, do âmbito religioso, é uma fé que às vezes ela fecha a visão das pessoas, se dizendo, porque a religião muitas vezes ela limita a fé das pessoas, porque a questão da fé é a questão universal, né? Não é questão só para quem está dentro de um templo, ou dentro de uma sinagoga. Então a fé, ela abrange todo aquele que acredita em algo invisível, numa divindade. Então a fé ela não está ligada só ao ambiente religioso, ela está ligada a outras pessoas de outras religiões, também de outras pessoas, de outras denominações, de outras pessoas de outras culturas, outras etnias. Então a fé ela abrange não só um povo seleto, né, um povo separado, mas a fé ela abrange para quem de fato acredita que ela pode almejar algo que ela não consegue ver, mas algo que ela espera.
Interessante. Assim, eu enxergo a fé, cara, da seguinte forma, né? A fé, ela é um recurso. Depois que é aquele negócio, né? Quando você tá na igreja ali, você entra, começa a fazer parte, né, de um âmbito religioso, né? Você acredita que aquele ali é o limite, né? Mas quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a entrar um pouco na ideia de que eu era capaz, né, de alcançar mais. Então, por que essa classe aqui é dessa forma? E por que tipo assim, por que é possível para determinadas pessoas e por que não é possível, né, para mim, né? A gente tem aquela lance da cultura, né, que você aprende a acreditar que você não é capaz de alcançar coisas maiores, né? Então, assim, quando eu entrei no âmbito religioso, aí eu entendi que a fé era uma coisa que, tipo assim, transcendia a realidade. Então, tipo assim, você enxerga a fé da seguinte forma, né? Você passa a enxergar da seguinte forma, já não é uma coisa tão simples, né? Você precisa pensar no sobrenatural, né? Por exemplo. Então, assim, com o passar do tempo, depois que eu virei barbeiro, né, eu comecei a estudar um pouco mais também, né, depois de alguns anos de barbearia, e eu via muitas pessoas que às vezes tinham começado antes de mim, ou começado depois de mim, na verdade, até agora, recentemente, né, e estouraram, sabe, tipo assim, foram à frente e conquistaram coisas absurdas, e viagens e tal, etc. Eu ficava assim, caraca, tipo, o que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá pensando? Porque, tipo assim, nós somos barbeiros. Eu sou barbeiro há mais tempo que esse cara. Então eu comecei a fazer parâmetros. Falei, cara, talvez ele saiba algo que eu não sei. Então eu comecei a estudar um pouquinho mais. Então, tipo assim, aí eu comecei a entender que, baseado em alguns livros que eu li, né, que eu até compartilhei com vocês algumas vezes, né, tipo A Lei da Atração, por exemplo, né, a lei da atração te torna um monstro na fé, né? Você fica um cara, tipo assim, se você aplicar, obviamente, os conceitos que lá estão, né? E Quem Pensa Enriquece também é um outro livro que foi um divisor de águas na minha vida. Então, assim, principalmente, na verdade, a lei da atração, porque ele me ensinou que determinadas coisas que eu faço, que eu falo, que eu penso, influenciam na minha trajetória. Então eu já passei a enxergar a fé de uma outra forma. Perfeito. Porque assim, ele meio que passa uns conceitos básicos ali da fé, mas uma fé que não é religiosa. É uma fé para alcançar, uma fé para conquistar, para gerar, para trazer à realidade aquilo que você está pensando. Então foi aonde eu tive esse insight, né? Eu falei, caramba, então talvez o recurso mental que eu tenho, na verdade, eu tô desperdiçando. Porque esse livro me fez entender isso. Tem uma frase que ele fala que é muito interessante, que eu compartilho muito, gosto muito, né? Que é: nunca deseje aquilo que você não espera e nunca espere aquilo que você não deseja. Porque quando você espera aquilo que você não deseja, ou seja, eu tava numa cultura, eu tava numa linha eu tava ali numa cultura familiar, religiosa e tudo mais, e tinha aquele cerco fechado ali. Então, eu enxergava, tinha um limite para minha fé. E aí eu esperava uma vida natural, uma vida normal, uma vida, né, sem muitos recursos, como naquele ambiente ali, é o ambiente que, né, te define ali. Então aquele ambiente me passava isso: você não pode ir além disso, você não tem como para você. Nossa. Isso aqui é o ambiente, né? E quando eu comecei, aí eu entendi essa frase, né? Porque eu comecei a esperar aquilo que eu não desejava. Porque o que eu desejo é uma vida muito melhor. Eu acho que todo mundo deseja uma vida muito melhor, né? E eu acabei pensando, comecei a raciocinar dentro desse texto aí, desse livro, que né, foi de fato um divisor de águas ali na minha vida. E aí eu entendi a outra parte, né,
do texto, que ele fala assim, quando você, na verdade, terminando essa primeira parte, né, ele fala assim, que quando você espera algo que você não deseja, né, você está desperdiçando esse recurso mental. Né? E tipo assim, ele tá falando da fé. Que tipo assim, aí eu passei a enxergar a fé dessa forma, é um recurso. Interessante. Entendeu? É uma coisa que eu posso utilizar, eu tenho como recurso, mas eu tô desperdiçando, esperando aquilo que eu não quero. E aí eu passei a exercitar outra parte do texto, que ele fala assim, mas quando você deseja algo que você espera persistentemente, a habilidade para obter se torna irresistível ao universo. Então, cara, eu, tipo assim, a minha mente... eu falei, caramba, meu irmão. Então, tipo assim, quando você deseja algo que você espera persistente... Eu vou soltar isso aqui. Entrega tudo. Quando você deseja algo que você espera persistentemente, a habilidade para obter se torna irresistível ao universo. Nossa. Muito bom, muito bom. Mano, muito bom. Que pensamento. Solta isso aí. Isso é incrível, né, mano? Porque assim, às vezes tudo é questão de ambiente. Ambiente e as pessoas que a gente convive nos limita a alavancar. É o famoso estado da vovó, né, mano? Quem anda com porco, farelo come. Quem anda com... Você passa até aqueles costumes. Então, por exemplo, se você andar com uma pessoa pessimista, você com o tempo, sem querer, vai começar a ser pessimista. É verdade. Tá entendendo? Se você começar a andar com pessoa que sempre vê problema em tudo, é tendência você também se tornar uma pessoa que vê problema em tudo. Mas agora, para com alguém que tem uma mente pra frente, tem asas de estar voando. Uau. É diferente. Nossa, os caminhos, os detalhes, eles vão começar a te dar outros recursos, outro conhecimento. E aí você vai... Uau! Sabe qual é incrível? É que tá sempre diante de nós, mas a gente não consegue enxergar. É verdade. Isso daí que você falou Tá sempre diante de nós. A fé sempre esteve dentro da gente. É verdade. Sério que aí, por exemplo, a gente, vamos lá, eu que nasci na igreja, cresci, pra que a gente utilizamos a fé na igreja? Poxa, uma pessoa tá enferma, a gente ora, temos fé que ela vai ser curada. Tá oprimida, a gente ora, temos fé que vai ser libertada. Então tudo tá em volta da ideia de que Deus pode fazer através da nossa vida e também na nossa vida, mas nunca paramos para pensar que podemos usar como recurso. Até porque qual é a ideia de fé? Fé é acreditar. Então, o que adianta eu ter fé em Deus e não ter fé em mim mesmo? Nossa, E assim, cara, Deus, ele nos deu a capacidade de criar, de pensar. Então, assim, e a gente não usa isso. E a fé nos gera ação, movimento. Por exemplo, vamos lá, mediante isso aí, eu até deixei separado aqui para poder compartilhar com vocês, apesar de já ter falado, mas a fé, por que não pode dizer que a fé é um combustível para a nossa vida? Um veículo, por exemplo, para se movimentar precisa de fé, de combustível. Agora a pergunta é, o que o combustível faz num veículo? Qual é o papel do combustível? Interessante, né? Vamos lá. Combustível no automóvel, ele é energia para o movimento. Um carro não vai andar com água. Apesar que estão aí modificando, enfim, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco falar também para economizar. Através da fé. A tecnologia tá aí, né? Mas, enfim. Mas é uma energia para o movimento. Combustível é convertido em energia mecânica, permitindo que o carro se mova. Combustão controlada é a queima do combustível dentro do motor, que gera força, mas requer sincronia com outras partes, como vela, injeção, logo equilíbrio. Muito bom. Eficiência, fala-se de qualidade. Não é qualquer gasolina que pode botar no carro, porque senão estraga o motor. Então não tem como mais andar. Estragou o motor, já era. É verdade. Ele ficou... Eu tive uma experiência com o Celta que eu não quero nem falar. Deixa ó. Vamos lá. Sistema integrado. Precisa de um tanque, né? Um armazenamento ali para armazenar a gasolina.
tem filtros, purificação, né? E por último tem um destino, claro, que é o motor, que é para onde a gasolina vai. E o fundamental, cara, isso aqui é extraordinário demais. Por quê? É o reabastecimento. Se fala de manutenção ou colocar o combustível, né? Colocar o combustível quando acaba, precisa ser renovado para manter o carro em funcionamento. E aí é uma analogia com a fé. Então a gente começa a partir para a parte da prática, né? Então a fé seria como fonte de energia para nossa vida. Como assim? Assim como o combustível alimenta o motor, a fé alimenta nossas ações e decisão. Uou. É verdade. Nossa, muito bom, muito bom. Então serve de fonte de energia pra gente pôr em prática. Por exemplo, quando a gente usa uma fé num projeto ou em algum desafio da vida, há uma necessidade de nós termos essa coragem, vem através da fé. E aí, o incrível da fé é agora. Por quê? Porque nós vamos iniciar um projeto ou passar por um desafio, mas às vezes a gente não tem garantia de recursos externos. Para começar um projeto precisa de condição financeira. Talvez você comece com determinado valor e você sabe que aquele valor uma hora vai acabar e não sabe quem vai poder ajudar para manter esse projeto. Mas a fé faz a gente imaginar não agora, mas sempre depois. Então, poxa, vou iniciar. A fé tira essa ideia de, não sei como é que vai ser e tal. Não. É acreditar. E é aquilo que o Raí falou, esperar. Se a gente espera, deseja, almeja, vamos alcançar. Até porque a fé vai nos fazer raciocinar, projetar tudo em volta daquele projeto ou até mesmo desafios da vida. Então a gente começa a ter a ideia de tomar ações certas e decisões coerentes com aquilo que a gente quer fazer. Isso ela como fonte de energia. Muito bom. Combustão controlada, né? A queima do combustível gera força, mas requer equilíbrio. Isso na prática seria transformar nossa fé em ação concretas, mas não fanatismo. Evitar o fanatismo, né? Que é o excesso de pressão no motor. Tu sabe que já era, né, mano? Então, um exemplo básico nisso é quando a gente coloca a fé em algum projeto, por exemplo, e a gente começa ali fantasiar algo que não vai dar certo. E a gente começa a dar pra trás, começa a colocar excesso. Não, vamos ter equilíbrio, né, mano? Em nossas ações, e aí ter ações concretas ali. E aí vem a eficiência, que se mexeu muito comigo, que fala sobre qualidade da fé, né? Combustível de baixa qualidade danifica o motor. Então, fé mal direcionada gera frustração. Então, um combustível de baixa qualidade, assim como combustível de baixa qualidade danifica o motor, assim é uma fé mal direcionada. Ela nos traz frustração. E, cara, a pior coisa que tem é a frustração. Acredito que ao decorrer da vida aqui nós já fomos frustrados em alguma coisa. Principalmente quando criança, né? Queríamos muito alguma coisa e não recebemos. É um absurdo, né, cara? Vai assim, vamos... sei lá, papai vai lá e quando voltar vai te dar vai trazer um negócio pra você. Sei lá, um brinquedo. A criança, ela vai ficar o dia inteiro ali esperando aquele brinquedo. Na expectativa. Numa expectativa. Aí chegou em casa, o pai até esqueceu que ia trazer o brinquedo. Mas, pai, tipo assim, lá na minha casa, por exemplo, né, nos parentes ali da minha esposa, tem muita criança. Então, tipo assim, constantemente eu vejo eles se frustrando. Nossa, fica aí quietinho que Mas só um comentário aqui rapidinho antes de entrar pro Daniel. Eu achei muito interessante uma coisa aqui. O Israel virou um mecânico pra poder pra explicar a fé. De verdade. Cara, tu já pode trabalhar. Já pode começar a fazer já um curso aí no Senai aí. Não pode virar memes aqui. Como é que é a brincadeira? A análise foi excelente, cara, assim, muito impacto, mas essa parte eu não podia deixar passar. Para não perder a graça aí. Pra poder ter aquela
Fica tranquilo. Na olho por olho não vai. Solta a voz, Niel. E aí, como é que é pra tu, cara? Então, o meu conceito de fé é o seguinte, fazendo uma analogia, a fé, no meu entender, é como se fosse uma eletricidade que é transformada, que transforma energia, e essa energia ela transforma, faz dar luz à vida de alguém ou sentido para a vida de alguém. Através da eletricidade vem energia, através da energia ela liga uma lâmpada, ela transforma coisas, e a energia, de fato, ela precisa de um circuito, né? Que é o fio, para poder passar algo ali que é invisível, mas tem os seus efeitos. A fé, ela é algo invisível. Como a eletricidade, você não consegue enxergar, é algo intangível, mas só que ela está correndo, é uma corrente que se move. Então a fé é uma corrente que se move, que você não consegue ver, visualizar, mas ela está se movendo através de um circuito. E esse circuito fechado, às vezes é manifestado quando tudo está dando errado na sua vida. E a fé ela é manifestada no circuito fechado. Só que, às vezes, também pode acontecer de o fio estar com defeito ou estar arrebentado e a fé ela falhar. Mas fala aí qual é o sentido. Falhar é porque nos falta o acreditar de verdade, porque a fé ela não pode ter dúvidas, não pode ter incertezas, ela não pode ter falha, ela tem que passar a condução a qual quer chegar no seu destino, porque a fé ela tem uma fonte, ou ela é uma usina, ou ela vem da usina, ou ela vem de uma bateria, então ela vem de uma fonte que gera a eletricidade, que logo após gera energia. Então quer dizer, a fé ela é uma energia através da eletricidade que vem de uma fonte. Então a fé ela vem de uma fonte, como a energia, porque a fé ela está dentro de nós. Se ela está dentro de nós não criamos ela. Ela está no ser humano. Só que a fé é limitada às vezes pelo ambiente a qual nós estamos inseridos. Por exemplo, você vem de um lugar muito difícil, de uma situação muito precária na sua cultura, né, a qual sua mãe não tinha condição para te dar muitas coisas, e logo você aprende que você não pode ir mais além. Você só pode ir a qual foi predestinado para você, pela tua cultura. Foi ensinado assim. Foi ensinado. Você não pode alcançar. Então logo hoje você... O pior é que a gente tem a possibilidade, né? Isso é verdade. Isso é possível para a pessoa, porém a gente é ensinado a não acreditar. Isso. Então a gente tem que temos que ativar essa fé, essa energia que vem pela eletricidade dentro de nós, para que venha ter luz, trazer sentido onde não tinha sentido, trazer vida onde não tinha vida, trazer existência onde não tinha existência. Isso aí. Através onde estava escuro, através da energia, o lugar começa a ter vida, porque a energia é vida. Então a fé ela te traz vida onde estava escuro, e ela é transformada em potência, como 110, como 220. Então quer dizer, ali a potência é o quê? A intensidade. Ou seja, é uma proporção para 110 e outra proporção para 220 volts. Então você vê que a fé é o que você não consegue ver. Mas dentro dessa analogia que eu fiz, é algo interessante, porque eu estava passando por esses dias na rua, tinha um fio caído, até comentei com o Isaías isso, e eu passando ali, tomei um choque sem ver o fio, sem ver a energia passando, sem ver ela sendo transmitida. Então quer dizer, através, dentro dessa proporção,
dentro dessa proporção. Tomou. Ou seja, tomei da onde veio? Fui procurar. Caramba, cara. Aí eu fui ver que o fio tava lá no chão partido, eu nem vi. Então quer dizer, só pra gente poder entender aqui o fio da meada, a energia tava passando ali e eu não consegui enxergar. Então a fé está dentro de nós e às vezes nós não conseguimos enxergar e ativar isso para ter luz em algum lugar, para ter iluminar alguma coisa na nossa vida. Então a gente temos que aprender muito bom. a usar essa eletricidade, essa energia que vem de uma fonte para poder iluminar algum lugar. Porque tem lugares que estão escuros na nossa vida ou na vida de alguém, da nossa casa, da nossa família, que através da fé que há em nós, da energia que há em nós, através de uma fonte, de uma divindade, ela pode mudar a vida de alguém. Então essa fé, eu anotei algumas coisas aqui interessantes, né? Que a eletricidade ela requer geradores, usinas de baterias. A fé muitas vezes se alimenta de experiências, ensinamentos, símbolos ou comunidade. Ou seja, então através das experiências que você passa, a tua fé é alimentada, ela é fortalecida, ela se torna mais resistente através daquilo que você vivencia na tua vida. Então, o meu conceito de fé para mim poder passar a bola é a energia que é invisível, mas só que ela está correndo, está sendo passada para poder nos levar a algum lugar, nos mover a algum lugar. Então, essa energia está sendo transmitida para nos mover a algum lugar. É a fé. A fé, ela é uma corrente que passa dentro de nós através de uma fonte para nos mover aonde nós queremos chegar, ou o lugar do nosso destino. Então, a fé dentro do meu conceito é essa. Interessante uma coisa que você falou aí. Só um comentário aqui, para não deixar escapar. Lá vem. Tem que vir. Tem que vir. Galera, a gente tem aqui um mecânico. Ai, o eletricista. Um engenheiro de eletricidade. Um engenheiro de eletricidade. Os caras se transformaram aqui. Adicionaram mais uma profissão. Já podemos já começar, né? Já. Meu Jesus, mas foi ótimo. Essa analogia foi sensacional. É importante ressaltar que o que deu o pontapé inicial pro nosso amigo chegar a esse nível de conhecimento foi o choque que ele tomou. Foi choque. Trouxe a realidade ali. Falei, caramba, tomei um choque sem ver. Entendeu? Não, o engraçado Tive que procurar. O ângulo, né? Que tipo assim, tomou um choque. Opa! Vou pesquisar sobre isso. Acho que isso aqui é fé. Tem algo a vir. Tem alguma coisa a ver ali. Né? Não foi só pra lascar o cara. O negócio foi pra... Tirei uma experiência naquela situação. É interessante. A fé é isso. A fé é você tirar uma experiência. Coisa interessante, cara, que assim, que me chocou muito quando do livro que eu li, eu li da atração. É que não basta você só acreditar ou só pôr essa energia, né? Você precisa aprender a permitir que aquilo chegue até você. Uau! É verdade. É isso você aí. Permitir que é o complicado, né? Que o Daniel falou ali que me lembrou que foi a frase, né? Cara, a fé ela não pode ter dúvidas. Então, assim, a permissão tem a ver com a quantidade de dúvidas que você tem. O quanto você permite depende do quanto você duvida. Então, tipo assim, tem coisas que aí a gente vai entrar numa outra linha aqui da fé, que é justamente aquela fé que é religiosa, que é a fé que transcende a realidade, né? A gente fala dos dois tipos de fé. Tem como a gente desvincular? Eu vejo que tem, que há essa possibilidade. Porém, você entender os dois lados, ao invés de simplesmente desvincular, você entendendo os dois lados, para que você possa acessar os dois, ou exercitar esses dois lados, né, faz toda a diferença
Na hora de... quando você, né, põe energia para gerar alguma coisa na tua vida, alguma coisa sobrenatural, né? Alguma coisa que, tipo assim... Foi assim que aconteceu na minha vida, por exemplo. Eu contei pro Isaías sobre o meu casamento, uma vez sobre a minha conquista da casa e tudo mais, que tava tudo desfavorável, completamente desfavorável, mas eu tinha uma certeza de que eu ia conseguir a casa que... Mas olha só, é preciso ter detalhes. Por exemplo, a fé, ela não se baseia só numa coisa superficial, você precisa ter clareza. Aí esse livro te induz a ter clareza, ele te ensina a ter clareza, cara. Assim, por exemplo, eu quero, sei lá, ser rico, ser bem sucedido, tá? Mas ser bem sucedido em quê? Em qual área? Em qual área, sabe? Eu quero, né, obter, tá? Mas, tipo assim, o que exatamente? Não, eu quero ter muito dinheiro, mas o que é muito dinheiro pra você? Entendeu? Porque talvez, por exemplo, as pessoas falam sobre estabilidade, eu quero ter estabilidade. Mas o que é estabilidade? A pessoa está desejando uma coisa que às vezes ela já até tem. Você pode estar em coma, mas pode estar estável, numa situação estável. Você pode estar, né, sei lá, aconteceu um acidente, alguma coisa, mas você pode estar estável, mas você não está bem. Então a pessoa às vezes quer estabilidade financeira, mas nem entende ao certo a definição disso, né? Então, tipo assim, isso de uma forma mais natural, trazendo a fé para um lado mais natural. Né, que eu falo assim, de coisas terrenas e tal, pô, eu quero uma casa maneira, sabe, eu quero um carro, eu quero ter condições, eu quero proporcionar o melhor para minha família, né, eu quero ter isso, mas você precisa ter clareza, né, não é assim, eu quero ter uma vida legal, eu quero ter uma vida boa, não, o que é uma vida boa? Anota, cara, coloca lá, ó. É por isso que assim, até no curso que eu tô produzindo pros meus alunos, que é o seguinte, os barbeiros que querem se tornar barbeiros, antes eles precisam entender que eles precisam acreditar de fato nisso, né? Tipo assim, eles precisam enxergar além do que eles veem no dia a dia. Então, é uma coisa muito complexa, né? Então a gente precisa trabalhar primeiro, né? O acreditar, eles precisam permitir que aquilo chegue até eles. Então eu passo esses conceitos, né, básicos da fé, eles precisam gerar isso para que eles consigam então gerar energia para aquilo, né, para que eles consigam, né, se movimentar. É aquele lance, a habilidade para obter se torna irresistível no universo, porque a gente, eu ouvi isso de um amigo, né, na barbearia, e ele falou um negócio dele: a gente é o que a gente faz repetidas vezes. Não sei se ele viu de algum texto no Instagram, não sei, mas eu sei que aquilo ficou marcado. A gente é aquilo que a gente faz repetidas vezes. Falei, interessante, né? Porque de tantas e tantas vezes que eu sou barbeiro, né? De tantas e tantas vezes de falar que talvez seja um bom comunicador. Então, tipo assim, eu comecei a entender que a permissão, ela é extremamente importante para que aquilo chegue até você. Então a gente acredita, mas às vezes a gente duvida, e duvida muito, porque às vezes é algo que transcende a realidade. Aí entra a questão, né? Como que a gente exercita essa fé religiosa? Porque para curar alguém através da fé, por exemplo, né, aí entra uma coisa muito complicada, né? Que você precisa ter referências. Eu acredito também que por isso que Jesus, ele praticou aquelas obras que ele construiu, né? Então, tipo assim, que ele foi construindo ao longo do tempo, os milagres que ele fez, eu acredito que é para nos dar referência do que é sobrenatural. Para nos apresentar o sobrenatural. O sobrenatural é isso aqui, ó. Se você tiver fé, você poderá dizer, ele fala como esse grão de mostarda, né? Poderá dizer a esse monte que sai do lugar e vai para outro, isso vai acontecer. Ele está apresentando que o sobrenatural, o reino, ó. Você é capaz de fazer isso. É verdade. Ele foi capaz, além de andar sobre a água, ele foi capaz de acalmar uma tempestade com a voz dele, né? Mandou ficar quieto, o negócio ficou quieto. Então, ele foi capaz de alimentar, tipo assim, mais de 5.000 pessoas ali, através a multiplicação dos pães e dos peixes.
curou leprosos, né? Pessoas que ressuscitou. Meu Deus, foi de 4 dias, mano. Fez coisas que era impossível aos olhos humanos. 4 dias, Lázaro, 4 dias, absurdo. Eu contei isso aqui pra você, mas vou falar de novo. Eu tive a experiência de ver uma pessoa morta, né? Depois de 3 dias de morto. Meu pai, infelizmente, ali a gente teve umas complicações na hora de chamar o rabecão e tal. A gente também estava com algumas dificuldades financeiras e tal. Na época que ele faleceu, infelizmente, faleceu em cima da cama. Ele ficou 2 dias e meio, assim, para 3 dias. A gente conseguiu o rabecão lá, levamos ele pro necrotério lá e tal, enfim. Só que aí eles já querem, na verdade foi pro Souza Aguiar, do Souza Aguiar a gente já foi para colocar ele para enterrar logo, porque já tava insuportável. E eu tive que reconhecer o corpo, né? Depois desse tempo, e tava completamente irreconhecível. Cara, é um negócio, tipo assim, absurdo. Acho que é um estado de putrefação que fala, né? E olha só que louco. Jesus, quando ele falou para Lázaro, ele foi específico, né? Ele não, na verdade, tipo assim, ele foi direto ao ponto. É o que o livro ensina, ó. Ao invés de você falar aquilo que você não quer, passe a falar mais aquilo que você realmente quer. Que a gente sabe mais o que a gente não quer do que o que a gente realmente quer. Você tá lá, você fala assim, vamos, tá todo mundo reunido, vamos comer alguma coisa. Vamos. Mas o quê? Sei lá. Vamos tal lugar. Não, esse lugar eu não quero. A gente já sabe que a gente não quer. Mas pra chegar onde a gente quer realmente... Tá, então o que a gente vai fazer? Às vezes a gente chega no ápice, né? Fica chateado até. E aí quando eu vi aquilo, a gente falando disso agora, eu lembrei, cara, Jesus, ele foi direto ao ponto. Eu não quero saber o que vai ser, né? Muito, desmiuçar muito, mas... Vem pra fora. Pra fora, é verdade. Ele foi direto ao ponto, sabe? E ele perguntou também. Clareza, né? Sobre o que ele queria. Ele perguntou também, né? Onde ele tá? Aonde ele tá? Aonde ele tá? Qual é o local? Né? Doideira, qual o ambiente? Cara. Tipo assim, a mente... Entendeu? É porque as pessoas às vezes não entendem. Não entendem a profundidade desse milagre, cara. Sim, sim. Mas foi um milagre excepcional, meu irmão. Muita coisa. Verdade. Excepcional. Cara, depois de 2 dias a pessoa fica completamente... Bichos já haviam comido. Já cheirava mal. Cara, quando eu entrei... Quando eles passaram e pediram pra me reconhecer o corpo, foi um absurdo aquilo. Eu realmente tomei um susto. Falei, cara, isso aqui é meu pai? Tava verde, tava gigante já, tava estranho, cheio de veia. Eu falei, que isso, gente? Isso aqui... cheio de bicho, assim, sabe? É coisa de louco, cara. Tu vai olhar assim, meu Jesus Cristo, não sei... A sala ficou mais fria, cara. É um negócio muito doido. Isso com 2 dias e meio, né? 2 dias quase e 3 dias. Ficou muito forte o cheiro, cara. Muito forte. Tipo assim, você pode prender que o negócio entra na tua cabeça e fica ali uns dias ainda. Que isso, sério, cara. Eu fiquei, tipo assim... Mas... Quando 4 dias... É isso que eu ia falar agora. 4 dias. Eu acho que a caveira dele já tava aparecendo já. Imagina! Meu irmão, mas é aquilo, a fé sobrenatural. Ele apresentou pra gente, ele falou assim, vocês são capazes de ressuscitar até morto. Cara, depois de 4 dias. Foi um milagre, tipo assim... Vem pra fora. Não tem conversa, meu irmão. Você vai ter que vir, não importa o que vai acontecer. Assim, e com essa ordem, o corpo teve que se reconstruir. Melanina, estrutura óssea, órgãos, né? Enfim, teve que acontecer, meu irmão. Aquilo que já não tinha mais veio de volta. Eita. Meu Deus do céu. O que a fé proporciona, isso, né, mano? E já que estamos falando de fé sobrenatural, né, mano? Vamos caminhar. Cristo, né? Vamos caminhar. Vamos caminhar aqui, depois eu também vou entrar. Tá ficando interessante. Vai pra fora, Isso nos ensina que quando a gente deposita fé em Cristo, mano, já que é pra ir direto ao ponto, vamos direto ao ponto. Ainda que já não tem mais, porque
parece não ter mais jeito, não ter mais solução, já era, acabou. A fé em Cristo proporciona isso, mano. A restauração, restituição. Meu Jesus. Porque é uma loucura. Como você falou, cara, talvez tava o cadáver ali já, mano. Imagina o corpo sendo restaurado, mano. O cara tá deteriorado, tá acabado. Ele saiu. Desfigurado, acabou, morreu. Mas ele, uau! Então se pra morto, aí lá vai. Se pra morto de 4 dias teve jeito, Solta. não há nada na sua vida, uma vez que você confia em Cristo, que Ele possa fazer ou impedir que Ele faça. Até porque Isaías 43, 3 diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Meu Jesus. Então não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. É verdade. Até porque Ele é soberano demais, né? Então, mano, esquece. Só basta confiar, usar a fé, né? Então, se Cristo, que é Cristo, mostrou que a gente é capaz de fazer, por que você não acredita em você, mano? Meu Jesus. Meu Deus. Isso é um tapa na É cara. verdade, isso aí é um desperta um... Acorda, gente. Acorda. Porque tem projeto, ó, você pode reparar, no cemitério tem projetos mortos, né, mano? Verdade. São Sonhos. empresas ali no cemitério que não foram pra frente. Por quê? Porque faltou fé, faltou acreditar em si mesmo, se deixou levar pelo ambiente, por mal referência. Mal referência. Tá entendendo? Então, é bom a gente despertar quem nós está tendo como referência. Meu Jesus. Né? Isso é importante. E aí leva os dois lados. Tanto a minha maior referência, além de Cristo, aí tipo assim, além de Cristo, né? Cristo é essencial, não tem discussão, nem comparação. É verdade. Mas temos que ter uma referência, sabe? É importante. Porque a gente não fica, quando a gente tem referência, a gente não fica preso ao ambiente que a gente estamos. E aí já entra outra questão. Às vezes, nem todo ambiente está preparado para nos ter ali. Tem ambiente que como é que eu posso dizer? Não tem qualificação ou foi até palavras. Não tem meu pai, a palavra certa. É como ela não tivesse aquela capacidade de nos receber, mano. Porque a gente tem um potencial muito grande, sabe? E aí vem aquele ambiente, ele quer ofuscar isso de você. É verdade. Quer tirar isso de você. Não, e o engraçado é que a pessoa, ela fica com aquela neura, né? Tipo assim, pô, eu vou sair daqui, eu vou parar de falar com as pessoas que conviveram comigo, com meus amigos e tal, sei o quê. Eu mesmo já, na barbearia, eu converso muito com a galera. E é isso que eu cara, a frequência dos caras, e aí eu volto de novo nesse livro, né? Que ele fala assim, quando você tá numa frequência, a sua mente, ela tenta harmonizar com o ambiente, né? Então, por exemplo, se o ambiente tiver uma frequência baixa, aí você entra nesse ambiente, a sua mente vai querer se harmonizar com ele. E aí você vai ter que diminuir a sua frequência para se harmonizar com o ambiente. Quebrando, tipo assim, toda a estrutura da tua fé. Né? Pô, vou andar com pessoas, ando com vocês aqui prósperos. Então, numa frequência. Aí eu saio desse ambiente aqui, vou conversar com uma pessoa que não tem a mentalidade, não tem a prosperidade, né? Não alcançou isso e não acredita que é capaz de alcançar. E eu, de forma constante, tô dentro desse ambiente, porque conviveu comigo, amizade, que não sei o que, sei lá. O que vai acontecer? Minha frequência vai baixar. Não é parar de falar, é só parar de andar. Uau. Entendeu? Pegou? Não é isso parar de aí. andar. Meu Jesus. Não Muito é bom, parar de muito bom. falar. Você vida, não precisa parar de falar com seus amigos que cresceram com você. Mas você precisa deixar alguns. Nem todo mundo vai vir nessa caminhada, não. Tá? Então, há uma para de andar necessidade. e vai embora. Eu queria comigo. falar algo interessante. Estava falando sobre a energia. A energia, ela se consome. Só que a fé, ela se fortalece.
Por que energia se consome? Porque a energia, ela é capaz... Filosofou! Soltou. Porque a energia, ela é capaz de fazer máquinas produzir. Só que a fé, ela fortalece a tua alma. A energia, ela consome. Ela faz máquinas girarem, só que a fé, ela consome a tua alma. Ela fortalece a tua alma. Ela te levanta. Então, quer dizer, você vai ver que um centurião vai chegar até Jesus e a fé desse homem é absurda. A ponto de Jesus falar, eu nunca vi fé em todo o território de Israel. O homem vai falar, tem um servo enfermo que está lá, só que ele não está podendo vir aqui. Só que eu acredito que através da minha fé ele vai ser curado. Ou seja, a fé, ela transcende, meu irmão, lugares e territórios. Eita. Tá aqui, mas tu tá lançando a tua fé e Jesus está indo lá. Ou seja, você tá aí, você tá lançando a tua fé, Jesus vai lá aonde ele precisa ir, através da tua fé. Então, ele falou... Isso aí foi absurdo. Ele falou, não precisa ir lá. Olha o que ele fala, você não precisa ir lá. Só uma palavra, ele vai ser curado. Uau. Jesus não precisa ir lá. Por quê? Porque a fé, ela não respeita a física. As leis da física. Nem da ciência. Muito bom. Ela não respeita. Ela não respeita as leis da física, nem a ciência. Então, logo, a fé, ela transcende a nossa imaginação. Porque às vezes você quer uma coisa e você recebe uma coisa bem maior daquilo que você queria. Talvez eu queria só um carro que seja um carro popular ou uma casa com 2 quartos. Daqui a pouco você conquista uma com 3 quartos. Um carro que você talvez não imaginava. Por quê? Porque a fé, ela te surpreende. Pô. A fé abre acessos. Abre acessos. Abre as portas. Abre portas. Fé sem fronteira. Isso daí é... Cara, mas essa história do setor é muito louco isso aí também, né? Porque assim... são algumas passagens que a gente vê na Bíblia que é de fato um absurdo para um ser humano, tipo assim... Um ser humano comum, cara. Pra mim, esse cara, tipo assim... também, né, a cabeça... Como que tá a mente desse cara? Como que tava a mente desse cara? Né, assim, se você falar... Se você só precisa que você fale daqui. Você não precisa ir lá. Tipo, caraca, é muito absurdo. Isso é um absurdo, cara. Sabe a primeira coisa que o cara fala, Jesus, vem comigo! Corre! Jairo, Senhor, vai na minha casa, minha filha morreu, ou tá perto de morrer, vai na minha casa, cura ela e tal. Jairo. Mas eu acho que isso tem a ver com a dúvida, sabia? Desespero. Desespero. Por quê? O processo. O desespero gera... Só que a fé... Desespero gera dúvida. Só que... Sabe por que gera dúvida? Porque a fé requer de nós paciência. Eita! Verdade. É uma coisa... Jairo queria que fosse na hora. Dá uma segurada. Entendeu? Eu vou, mas... Aí quem chega na situação? Na cena? Mulher do fluxo de sangue. Então, já tá ensinando pra ele. Tenha paciência. Eu vou chegar. Ela tá morta, a notícia de ruim tá chegando, tá um caos, tá tudo ruim. Calma. Não tupe teu coração. Fica tranquilo, não fica com a palavra deles. Fica com a minha. Tenha paciência que eu vou chegar. Então a fé requer de nós paciência. Até porque a mulher do fluxo de sangue também esperou um tempão, né? 12 anos, né, mano? São 12 anos. Mas assim, e o olha rapaz que tinha doideira. 38 anos na beira do Eu campo. acho que a fé dela, eu acho que ia além do centurião. Eu acho que ia além. Uau. Por quê? Porque ela pensou, se eu apenas tocar... Cara, ele, tipo assim, o centurião ainda precisou de uma palavra. Se eu falar... Caraca, ela se eu tocar nele, eu preciso arrancar isso aí. Ela arrancou o negócio. Uma virtude ali, um poder, né? Não, é tanto É verdade, que eu acho que Jesus, tipo assim, foi sincero. Opa, o que aconteceu? Alguém me tocou. Mas,
Mas, Senhor... Pedrão. Sempre o Pedrão, né? Quem te tocou? Ô, Pedro. Parece até loucura, né? Ô, tá todo mundo aqui multidão apertando aqui. Não. De mim saiu virtude. Saiu poder. É tipo assim, não foi uma parada... Ela meio que roubou isso, né? Meio que arrancou isso dele. Pra você ver que a fé dela veio a partir do plano dela. Ela fez um plano. A fé é isso. Ela construiu um plano. Falou assim, tá, eu vou lá, ele tá ali. Se eu tocar, ele precisa falar nada. Porque ele é poder. Ele é tudo. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Meu Deus. Ele carrega isso. Caraca, ela foi muito Muito bom. Dificilmente a pessoa vai, a pessoa acha que tem que fazer orações mirabolantes, sei o que lá, a sombra dos caras curava, meu irmão. O seu lenço. O lenço. Agora, às vezes a gente precisa de uma palavra, às vezes, cara, mas tipo assim, você mentaliza aquilo que você quer. Põe energia, acredita, vai dar certo. Se não der pelos meios naturais, o sobrenatural baseado naquilo que você acredita, na fé. Numa fé poderosa e firme, sem dúvidas. Porque ela não teve dúvidas. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, meu irmão, então eu vou lá. Eu só preciso disso. Ela mentalizou. E outra coisa. E foi lá. Complementando. Tocar na orla, direção. Direto. Na orla, não Direto, foi nem direto. Mas olha, não foi nem na pele não, porque na orla não vai fazer efeito, tem que ser tem que colocar na pele dele, porque aí eu vou arrancar. Mais certeza. Não, meu irmão, tá em um grupo, qualquer coisa que esteja ligada a ele ali, se eu tocar naquela orla ali, meu irmão, quem não entende, às vezes o nego prega, né, sobre isso e pega muito superficial, mas esse é outro milagre extraordinário, cara. Né, que a gente pega, a gente não entende a profundidade, mas eu fico mentalizando às vezes, eu falo, cara, o que dá na cabeça de uma pessoa que tá passando há 12 anos por aquilo, já tentou de tudo e ficou sabendo, é muita fé. Gastou numa todos os seus pessoa recursos, que né? Gastou todos os recursos. Gastou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha, mas ela... Faltou um. Aí agora... Mas faltou. Trouxe a luz. Aí é o incrível, Os né, mano? recursos naturais, mas a fé é um recurso. Cessou. O nível o recurso chamado fé é muito extraordinário, né, mano? E a fé que ela utilizou, que foi o último recurso dela, gerou posicionamento. Meu Deus. E aí você vai parar pra pensar, olha o estado dela. 12 anos naquela mesma situação. Uma pessoa que tá sofrendo e não consegue ver solução pro teu problema, a ideia é o quê? Entrar em desespero. A ideia é absurda, porque vai entrar em depressão, algo do tipo, mano. Por quê? Porque não consegue ver solução. Sendo isso porque ela usou recursos humanos. Naturais. Então todos os recursos humanos que ela teve o frustrou. E qual a ideia de quem tá frustrado? Vou morrer. Não tem mais jeito pra mim não. Vou levar a vida do jeito que tá. Chegar ao ponto. Então neutraliza. Não quer saber mais de nada. Verdade. Mas aí o último recurso, chamado fé, mano, deu ela força pra se posicionar mediante a calamidade que ela tava vivendo. Nossa. Meu Jesus. É interessante isso, cara, que, assim, a profundidade, eu fico refletindo nisso às vezes, e às vezes vejo algumas pregações, cara, as pessoas são muito superficiais. Hoje em dia os pregadores estão, pouco destrinchando a fundo, né, tais milagres, né? E aí, só que para acessar o sobrenatural é um absurdo, né? Eu fico imaginando, cara, como que eu vou mentalizar isso? É porque assim, quando você fala de cura, é uma coisa que transcende a realidade. Sim. De cura através de um toque, por exemplo, né? É mais fácil você acreditar que um remédio vai te curar do que se você tocar numa aula de alguém. Então, tipo assim, da mesma forma que, por exemplo, andar sobre as águas, é mais fácil você ter fé que você vai vir da tua casa para cá, por exemplo, do que você ter fé para caminhar sobre as águas, cara. Por quê? Porque é impossível caminhar sobre as águas. Impossível. Para isso você precisa de uma referência. Aí Jesus vem lá, andando sobre as águas.
Coisa de doido, né? Vem lá, andando sobre as águas. Uau! Aí, tipo assim... Aí Pedro, porque a gente chegou até a conversar, como que Pedro, em outra parte da história dele, pensou, vou andar sobre as águas? Nunca. Não tem como. Eu, particularmente, nunca pensei nisso até ver Pedro e Jesus sobre as águas. Eu falei, será que dá? Muito bom, né, cara? Deixa eu tentar aqui. Cara, que loucura. É doideira, mano. Você consegue entender? Aí, cara, que absurdo. Então, assim, né, sensacional, um bate-papo sensacional, né, Vou deixar pra vocês. Dá suas considerações finais aí, Isaías. Então, mano, eu finalizo falando sobre, né, a fé em si. Sobre a pergunta, né? Respondendo já a pergunta, se tem como separar. Melhor do que separar é ligar elas. Né? Então, eu acredito que elas coexistem junto. O problema é que a gente falta de conhecimento para poder usá-la como recurso. Por nos faltar, a gente só usa com um lado, né? Então seria mais questão de usá-la, porque a gente já tem essa fé, né? E aí eu termino minha fala dizendo 3 características essenciais para a gente aqui terminar. Primeiro, entrega. Tá? Entrega é abrir mão do controle absoluto, né? Exemplo, quando a gente confia no processo, porque difícil é manter firme no processo quando não tem indício, né, ou sinal de que no final vai dar certo, porque a dificuldade tem essa missão, né, de tirar nós do foco, de nos trazer-nos o medo, mas a fé também tem a missão de fazer-nos enfrentar e acreditar que vamos conseguir chegar. Segundo, então devemos se entregar. Segundo, resistência, cara. Seguir adiante mesmo quando a evidência é escassa. Como conquistar alguma coisa que você almeja, um carro, uma casa, uma viagem. A atualidade pode dizer que não. Mas persiste. Seja resistente. Mantenha firme e, claro, não parado, né? Que aí é fé cega. Não tô falando de fé cega, tô falando assim, acredite, mas corra atrás para você poder alcançar e seja resistente. E o último, né, no caso, é mistério. É aceitar que algumas coisas inexplicáveis. Parar de ficar se indagando como é que isso aconteceu, como um milagre. Me explica milagre. Explica. Não tem como. Milagre não se explica. Então tem coisa na nossa vida que de fato vai acontecer como milagre. Mas se permita viver para você poder alcançar voos maiores. Então, mediante a qualquer problema, qualquer situação, use o recurso chamado fé. Porque mediante ao problema você vai receber uma direção. Glória a Deus. Né? E mediante ao projeto você vai conseguir êxito. Então, use esse recurso chamado fé. Tá bom? Que Deus abençoe aí. E passo a palavra para o Daniel. Eu quero fazer minhas considerações finais nessa temática que nós debatemos aqui. Muito bom, muito interessante. Assuntos de diversos pensamentos, ideias. Que a fé, ela não só como uma energia, ela se move, a fé, ela significa. Porque a fé, ela é tudo que nós precisamos. Por exemplo, a minha filha, ela nasceu com 7 meses, prematura, e as médicas que estavam ali no parto disseram que ela teria complicações, que ela não ia falar direito, que ela não ia andar direito, ela tinha que fazer fisioterapia e tudo mais. Só que hoje ela está com vai fazer 7 anos, está cheia de saúde, não precisou fazer nada disso. Glória a Deus. Então quer dizer, através da minha fé, eu brindei aquilo ali. Então a fé, ela te traz uma resistência, como se fosse um betume ou algo que vede por dentro e por fora, para que palavras, ao contrário, não cheguem até você. Uau. Te brinde para que você chegue e alcance aquilo que você quer. Porque aquilo que eu queria era o quê? Era a cura da minha filha. Ela sair daquele estado que ela estava e ela está com uma saúde boa, estruturada. Então eu olhava para ela na incubadora, a fralda praticamente engolia ela, a menor que tinha engolia ela, porque ela era do tamanho de uma caixa de sapato. Então
Era no tamanho de uma caixa de sapato. 7 meses, mano. 7 meses, mano. Pequenininho, pô. Pequenininha. Então, quer dizer, ela é bem pequena mesmo, cara. Então, eu olhava pra aquilo ali, falei, eu acredito que ela vai sair daí. Então, com um mês, ali na incubadora, ela recebeu alta, veio pra casa. Hoje ela tá com saúde, hoje ela fala, hoje ela corre, até... né? Come o biscoito todinho. Come o biscoito todinho. Vai lá no salão lá do nosso amigo Raí. Raí, cadê o biscoito? Então, quer dizer... biscoito todo já. Então, quer dizer... Toma o café do Raí. Até café lá dentro. E o café tá caro, né? Diga-te de passagem. Só pra... Ajuda aí, Nicolas. Então, quer dizer, hoje ela tá cheia de saúde, através da minha fé, através da fé da minha esposa. Então, a fé, ela significa. Ela significa. Por mais que eu fiz essa analogia da fé com a eletricidade, porque a eletricidade ela se move, mas a fé ela significa. Né? Que a energia é uma coisa metafísica. Só que a fé não, a fé ela significa tudo para nós, para que nós vamos conquistar, obter aquilo que nós desejamos. Então, eu quero te dizer que exercite a tua fé, alimente a tua alma para que você conquiste aquilo que você quer, independente de palavras ao contrário, independente daquilo que estão dizendo para você. Vede a tua alma com a tua fé, para que você venha estar resistente, resiliente contra tudo que vier de frente até você. E essas são minhas considerações finais. Uou! Galera, então esse foi mais um Hopecast. Galera, peça, acredite e receba. Uau! A gente precisa entender Amém. a profundidade disso. Nossa, a nossa. fé, né, é o que move a nossa vida. Sensacional. Desde o seu princípio. Sensacional. Deus tem o melhor para você, para mim, para nós. E você precisa usar e exercitar essa fé aí. Mas também sai de alguns ambientes, pelo amor de Deus, sai de alguns ambientes. Larga algumas amizades. Não tem jeito. Está te Você adoecendo, vai precisar sair dali para poder gerar um outro tipo de fé. Então comece a andar com pessoas que realmente vão crescer, vão estar dentro do barco contigo, né? E passa a permitir, duvide menos. Sai de Ur dos Caldeus, sai da terra dos Ur dos Caldeus, entendeu? Caminha. Aprender a duvidar menos. Galera, se você gostou desse podcast, curte, comenta e compartilha, que vai ajudar muito, tá, galera? Tamo junto. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Até. Até.